E aí, meus manos, de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo e o tema do vídeo de hoje é solteiro convicto. Basicamente a gente vai falar por que muita gente está preferindo ficar solteiro hoje em dia do que se relacionar, alguns pontos positivos, né? O que é realmente uma pessoa que é solteira convicta. Para iniciar o vídeo, é interessante a gente saber que uma pessoa que é solteira convicta, né? Ela é uma pessoa que faz a escolha de permanecer solteira durante a um longo prazo ou a um médio prazo, que podem ser por motivos pessoais ou circunstanciais. O interessante é que uma primeira mudança, uma primeira distinção do que é realmente um solteiro convicto é que essa pessoa tem que escolher conscientemente se ela vai querer ou não ter um relacionamento. Ou seja, aí a gente já diferencia uma situação, porque muitas das vezes a pessoa queria ter um relacionamento, mas só que devido às circunstâncias ela não consegue. Ou seja, a pessoa que está solteira, que deseja ter um relacionamento e não consegue, ela não é uma solteira convicta, tá ligado? Essa pessoa não é uma pessoa solteira convicta, porque na verdade se estivesse em outra situação, em outro cenário, em outras circunstâncias, ela preferiria sim se relacionar. Mas a pessoa que realmente está convicta dessa escolha, ela tem a possibilidade, ou seja, se ela quisesse, ela poderia se relacionar, só que ela prefere ficar solteira. Então isso já é uma diferença que poucas pessoas percebem, mas que faz total diferença. E o interessante é que a cada dia mais esse estilo de relacionamento, né, está se tornando cada vez mais comum à medida que as pessoas estão optando por não seguir os padrões convencionais, né, os padrões tradicionais de relacionamento, que seriam aí o casamento, seria o compromisso duradouro. A cada dia mais a gente percebe uma desvalorização, né, uma queda nesse mercado de relacionamento tradicional. Então, muita gente já percebeu isso inconscientemente mesmo e ou as pessoas adiam, né? Eu vou, sei lá, um exemplo. A pessoa adia para quando tiver 30, 35 anos eu vou querer algo, ou então, na verdade, nem pensam nisso. Ou seja, a cada dia a cada dia que passa, está mais comum que pessoas queiram permanecer solteiras ou a vida toda ou uma maior parte da vida delas. Por conta de como é que está o mercado de relacionamentos, né, e diversas coisas, principalmente isso de uma desvalorização no sistema anterior de relacionamentos. Então, o mais comum é que as pessoas estão cada vez menos querendo casamento, principalmente os homens, né? Até porque a maior parte das responsabilidades, a maior parte dos custos vão nas costas dos homens e grande parte desses homens estão fugindo disso. Mas é óbvio que isso não é universal. Muitos caras, principalmente caras que têm pouca experiência ou então que têm poucas possibilidades, eles muitas vezes se agarram, né, a essa ideia para não parecer que eles são fracassados, só que na verdade ele mesmo queria se relacionar, mas não está conseguindo. Então, esse cara ou essa pessoa que decide ser solteira, realmente ela está convicta que ela quer ser solteira, ela não vê o estado de estar solteira como algo transitório, tá ligado? Como uma fase. Na verdade, enquanto muitas pessoas veem, né, a solteirice como uma fase entre dois relacionamentos, ou seja, você vai ter um relacionamento, vai terminar o relacionamento e a fase de solteiro vai ser uma fase transitória entre um e o outro relacionamento. Só que, na verdade, as pessoas que gostam realmente de estar solteira, elas enxergam, diferente isso, né? Elas enxergam a vida sem um relacionamento fixo como uma forma adequada, como uma forma boa de viver. Principalmente porque quem realmente gosta de estar solteiro, essa pessoa valoriza alguns traços, né, nesse comportamento de estar solteiro, como independência, né, autonomia, solitude. E esses traços são justamente de pessoas que não estão se relacionando, né? Ou seja, essas pessoas sentem que o relacionamento limitaria algumas características que ela valoriza na vida dela. Algumas motivações que hoje em dia são bem influentes para esse novo tipo de comportamento, como eu falei, muitas pessoas estão valorizando, né, sua autonomia, sua solitude e geralmente estão tentando evitar vários tipos de responsabilidades e futuras concessões que ela precisaria ter com um relacionamento. Ou seja, quando a gente não está em um relacionamento sério, a gente não precisa fazer várias coisas. Então, se você curte
viver um dia a dia mais solitário, se você curte ter seus hobbies ali, ter seus comportamentos onde você não precisa ficar avisando, né, para uma parceira, ficar dando desculpas ou ficar pedindo a permissão para fazer algumas coisas específicas, na verdade você não precisa ter mais esse comportamento e você vai ter uma independência maior, você vai poder sair de casa e voltar para casa a hora que você quiser, tá ligado? Sem contar que essa pessoa tem um tempo maior para focar em si mesmo. Então, você consegue priorizar o seu crescimento profissional, pessoal, né? Independente de qual seja o acadêmico. E muitas das vezes a sensação que traz é que relacionamentos podem ser distração, podem ser um peso e algo não vantajoso, né, para a vida dessa pessoa. Ou seja, quando você tá solteiro, você vive a vida do jeito que você quer, tá ligado? Quando você tá em um relacionamento, você precisa atingir algumas metas, né? Atingir alguns pontos, fazer alguns comportamentos que são o tradicional de relacionamento. Então, você, na verdade, não vai precisar fazer isso porque você está solteiro e agora você não tem ninguém para querer agradar ou alguém para reclamar de comportamentos que você teria, né? Outra característica que está influenciando bastante as pessoas pararem de querer se relacionar de uma maneira mais séria são experiências ruins, né, em relacionamento. A maioria das pessoas hoje em dia já relatam que teve algumas experiências ruins ou insatisfatórias com alguns relacionamentos e isso faz com que essas pessoas não queiram repetir a experiência. Eu já tô solteiro há 7 anos, acredito eu, que o meu último relacionamento foi há 7 anos e como foi um relacionamento que eu ainda era jovem no tempo e não foi tão interessante para mim, até hoje realmente eu não tenho desejo, tá ligado, de ter algo sério com alguma pessoa. Principalmente porque, tipo, eu tenho, né, algumas garotas que estão disponíveis para mim, que eu poderia sim pedir, né, ou então poderia ter um comportamento um pouco mais sério com elas, mas na verdade não. Eu prefiro realmente estar solteiro e me relacionando com elas do que ter algo mais sério, tá ligado? É tanto que você vai gastar mais, tanto tempo, tanta energia, tanto dinheiro para essa mulher. E sendo que você estando solteiro, você estando solteiro, você vai poder ter alguns pontos positivos naquele relacionamento e em outros, sem precisar pagar tão caro por isso. E outro ponto também é a questão da mudança de valores atual, né? Geralmente atualmente, né, teve um aumento muito grande na questão de aceitação de diversos estilos de vida diferentes. Então, as pessoas hoje estão sentindo menos necessidade de seguir o modelo tradicional de ter casamento, né, de ter filho. E isso, para mim, sinceramente, é bem interessante, porque nunca me chamou tanta atenção me casar, né, e ter filhos. Então, hoje em dia, como tem uma liberdade muito maior com relação a várias formas de se viver, várias formas de se relacionar, é bem interessante que, se você desejar ser solteiro, você pode sim passar vários anos, né, ou então quase que a vida toda dessa maneira e vai ser agradável para você, você não vai ser tão julgado como seria em um passado. Sem contar que, quando você está solteiro, né, você tem os prazeres da vida de solteiro. Então, muitas pessoas não se relacionam sério porque acabam apreciando ou gostando de ter aquele prazer de viver sozinhos. Tipo, eu tenho uma solitude muito boa, tá ligado? Um dos melhores momentos, assim, do meu dia a dia é ficar sozinho, pôr uma música que eu curto e ficar pensando na vida, tá ligado? E isso é muito bom. E muitas das vezes até amigos meus que são próximos vão atrapalhar esse momento porque realmente eu quero ficar sozinho naquele momento. Então, se eu tivesse uma namorada, ou se ele já fosse casado, provavelmente esse momento ia ser retirado porque muitas outras pessoas não conseguem entender que aquilo ali é interessante, que aquilo ali é bom, principalmente para mim, que tenho muito essa questão de solitude, né? Eu sou bem introvertido, então eu curto ficar pensando nas coisas da vida e tirando reflexões sem ter ninguém perto de mim ali. Ou seja, eu estando solteiro, eu consigo fazer o que eu quero fazer, na hora que eu quero fazer, quantas vezes eu quero fazer, tá ligado? Sem contar que eu ainda estou evitando algumas responsabilidades que não seriam nada interessantes para mim nesse momento. Algumas vantagens interessantes sobre ser solteiro é que você vai ter uma liberdade bem maior do que outras pessoas que estão em relacionamentos. Ou seja, você pode tomar decisões, né, tanto pessoais quanto profissionais, sem precisar levar em consideração as necessidades de uma parceira, né, de uma pessoa ali que você está se relacionando. Ou seja,
Ao invés de você ficar levando o fardo de duas pessoas, ao invés de você ficar tentando agradar outra pessoa com o que você faz no seu dia a dia, você não precisa ter isso. Você tem uma liberdade muito maior para agir da maneira, né, que você deseja, para tomar decisões que você deseja, sem querer, né, e sem precisar pensar na necessidade da sua parceira. Sem contar que você fica com muito mais tempo para focar em si mesmo, né? Então, se você tem um hobby, se você tem investido na sua carreira, se você gosta de fazer viagens, se você tem muitos projetos sociais, você ser solteiro faz com que você tenha todo o tempo do mundo, basicamente. Você vai ter as 24 horas do dia para investir no que você realmente deseja. Ou seja, você não vai precisar trocar um horário ali do seu hobby para sair com a sua namorada, então você não vai precisar cancelar uma viagem porque sua namorada não vai, entendeu? Então você tem um foco e uma liberdade muito maior em si mesmo, sem precisar também, né, dividir sua energia com essa outra pessoa. Então, ser solteiro é uma proposta muito boa para quem realmente tem uma solitude, né, para quem gosta de curtir o momento consigo mesmo. Sem contar que o nível de cobrança, o nível de pressão e o nível de compromisso é bem menor, né? Então você não precisa atender certas expectativas de um relacionamento ou de um casamento porque você é solteiro. Ou seja, quando você está nesse estado, né, você experimenta muito menos estresse, você sente muito menos pressão com relação a certas normas, né, ou com relação a certas metas que são socialmente atribuídas. Então, você vai poder sair na hora que você quiser, voltar na hora que você quiser. Você não precisa estar ali fazendo coisas que são socialmente entendidas como responsabilidades de um namoro, né, de um relacionamento. E o último tópico que eu separei aqui para falar com vocês é o seguinte: muitos caras que dizem que são solteiros convictos, na verdade, eles não têm a possibilidade de se relacionar. Para você ser um solteiro convicto, você precisa ter a chance, né, ou a possibilidade de entrar em um relacionamento. Isso é meio contraditório, mas o cara que realmente não quer se relacionar, podem aparecer diversas oportunidades para ele e ele realmente não vai querer porque ele não quer se relacionar sério. Já a pessoa que simplesmente diz que não quer, né, a pessoa que diz que gosta de ser solteiro e que, na verdade, ele não tem outras opções de relacionamento, na verdade, essa pessoa não está escolhendo isso. Na verdade, é simplesmente o que ela pode escolher, né, que seria ser solteiro. Então, para você se identificar como solteiro convicto, na verdade, você tem que ter possibilidade de entrar em um relacionamento, mas mesmo assim não entrar em um relacionamento. Então, muitos caras que são realmente solteiros convictos, eles optam por manter relacionamentos casuais. Ou seja, ele não é que ele não tem a possibilidade de se relacionar, ele tem, só que aí ele opta por ter algo mais casual, tá ligado? Por conta que eles vão preferir não se envolver tão profundamente ou emocionalmente. Então ele sai com a mina ali, fica se relacionando durante um tempo, mas nada tão profundo ou nada tão emocionante, né? E não algo tão emocional. Então, quando você tá nessa solteirice convicta, você opta por manter relacionamentos sem compromisso, tá ligado? E não é que não tenha conexão, não é que não tenha uma emocionalidade ali. Na verdade tem, né? Todo relacionamento humano, quase que sempre, em 100% das situações, vão ter ali conexões, vão ter ali um fundo emocional que vai dar esse tempero, né, nas relações. Mas quando o solteiro está se relacionando dessa maneira mais casual, a maior intenção dela ou dele, né, é não construir algo a longo prazo. Então, a maior diferença seria essa intenção, esse desejo de não se relacionar sério ao longo prazo ou ao médio prazo é o que realmente determina se alguém é solteiro convicto. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve se não for inscrito, deixa um comentário aí, dá uma olhada na descrição que tem alguns links interessantes. E é isso, até o próximo vídeo e valeu!